Venha receber uma palavra de fé e esperança com o pastor Judson Júnior. Você não pode brincar de ser servo de Deus, porque Deus procura para si uma igreja pura, uma igreja santa, um povo santo. Todas as quartas-feiras, no auditório do Centro Médico da Pituba, às 20 horas, em Salvador. Mas eu quero te dizer, querido, que há poder no sangue para perdoar os teus pecados. Pastor Judson Júnior. Todas as quartas-feiras, no auditório do Centro Médico da Pituba, às 20 horas. Você crê que Deus tem vitória, que Deus tem bênção para você? Então você tem que esperar o melhor da vida, o melhor de Deus. Deus, querido, tem o melhor preparado para você. Se você confia no Senhor, Deus está trabalhando por você e Deus está trabalhando a seu favor. Agora eu quero que você imagine, querido, o Criador dos céus e da terra, o Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai, trabalhando a seu favor. O título da palavra desta noite, querido, é Vencendo o Medo. Vencendo o Medo. Eu quero que você entenda que medo não é um sentimento. Medo é um espírito, e um espírito demoníaco que amarra e prende a vida de muitas pessoas. E quando eu olho para o mundo, eu vejo o mundo debaixo de um manto, debaixo de uma cobertura, e é o manto do medo, a cobertura do medo. Hoje fazem 10 anos do atentado de 11 de setembro de 2001, do World Trade Center, onde morreram 2.800 pessoas, mais de 2.800 pessoas. O World Trade Center e o Pentágono foram atacados, os Estados Unidos foram atacados por 2 aviões, ataques terroristas. E depois disso, este manto do medo não só na nação americana, mas em todo o mundo. O mundo anda com medo. Há mais ou menos 2 meses atrás, em Niterói, a juíza Patrícia Ascioli chegava em casa quando ela foi executada, 28 tiros, ou 26 tiros. Quem matou? Provavelmente a polícia, ou policiais militares. Nesta semana a justiça decretou a prisão preventiva de 26, 28 PMs envolvidos no crime. Muitos juízes no Brasil andam com medo. Nós olhamos as cercas da cidade, as casas da cidade, todas com cercas elétricas, porque as pessoas estão com medo. Os carros blindados, porque as pessoas estão com medo. A gente não anda com dinheiro, porque estamos com medo. Com medo. E eu quero, querido, que nesta noite você receba libertação do medo. Que todo espírito de medo seja quebrado, seja destruído na tua vida. Amém? Abra sua Bíblia no Salmo 55, verso 5. Temor e tremor me dominam, o medo tomou conta de mim. Isso diz o salmista. Agora eu quero te perguntar, como é que o medo pode tomar conta de uma pessoa? Como é que este espírito do medo pode entrar e paralisar a vida de uma pessoa? Quero continuar ministrando um pouco do que eu ministrei na semana passada. Preste atenção. Aquilo que você vê e aquilo que você ouve determinam, querido, o seu sucesso ou a sua derrota. Aquilo que você vê e aquilo que você ouve determinam se o medo ou se a coragem vão entrar dentro do teu coração. O medo entra em nossas vidas por aquilo que vemos. 1 Samuel 17, 23 diz assim: enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou o seu desafio habitual, e Davi o ouviu. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram com muito medo. A Bíblia nos diz que Israel estava com medo, e eles fugiram por causa do medo, porque eles viram um homem
chamado Golias, 2,90 metros de altura, 300 quilos aproximadamente, super bem preparado, super armado. E aquele Golias, quando partiu para cima do exército para fazer o seu desafio habitual, eles viram e ficaram com medo. Então aquilo que você vê, querido, determina se o medo entrará ou não na sua vida. E eu quero te perguntar, o que você vê? Quando houve o atentado de 11 de setembro, há 10 anos atrás, as televisões mostraram para o mundo inteiro. Tinha um repórter fazendo uma reportagem sobre o trabalho dos bombeiros. E aquele repórter, ele conseguiu pegar o momento exato em que o avião se chocava com o World Trade Center. E isso foi mostrado para o mundo inteiro. Foi mostrada uma imagem, até hoje eles não sabem quem é a pessoa, se atirando de cima do prédio. E você vê aquela pessoa se atirando. E as pessoas, quando olham para aquilo, sentem medo. E sabe, quando você acorda, a primeira coisa que você faz, você liga a sua televisão no noticiário. E é o pior noticiário que tem. E aí você vê imagens, morreu tantos foram violentados, tantos bancos foram assaltados, estão explodindo o banco, estão fazendo assalto, não sei o que, só notícia ruim. Aí você sai da sua casa, se arruma, toma aquele café da manhã gostoso, entra no carro, liga o rádio, coloca lá no noticiário, e mais notícias ruins vão entrando na sua vida. E você chega no seu escritório, pega o jornal, e aí o jornal daqueles que você torce e sai sangue, somente notícias ruins, palavras de desgraça, palavras de maldição para a tua vida. E isso traz medo para você. Traz medo para você, porque é o que você está vendo. Talvez não seja um medo que está dominando o mundo inteiro, mas é o que está sendo mostrado. Porque o que dá ibope é notícia ruim. Aquilo que eu vejo determina se o medo entrará ou não na minha vida. Aquilo que eu ouço determina se o medo entrará ou não na minha vida. Nós temos hoje os pessimistas de plantão, profetas da morte, boca de sepultura, pessoas que só têm palavras más para nos oferecer. Exemplo, esse menino, isso vai ser uma peste. Ô criança infeliz, olha como é que apronta. Sabe o que nós fazemos? Nós aceitamos aquele pessimista de plantão lançando palavra de desgraça contra o nosso filho. Você vai se casar, alguém chega para você e diz: Ih, casamento é uma furada, do jeito que teu marido é, seu casamento vai ser pior do que o meu. Palavra de morte sobre a tua vida. Você começa uma empresa, um negócio, as pessoas dizem para você: não vai dar certo, não adianta, o mundo está em crise, o Brasil está em crise, o dólar está descendo. Quando o dólar está descendo é problema, quando o dólar está subindo é problema, quando o cupom baixa o juro é problema, quando o cupom sobe o juro é problema, o juro está alto demais, o juro está baixo demais, não adianta. Pessimistas de plantão, querido, pessoas que trazem palavras de morte para te oferecer. Pessoas chegam para você e dizem: Ih, rapaz, você está tão pálido, tão magro, a última pessoa que eu vi assim morreu. E você é mesmo. Aquilo que você vê e aquilo que você ouve determinam se o medo entrará ou não na sua vida. Nós somos, querido, facilmente sugestionados, ou nós somos sugestionados por aquilo que vemos e por aquilo que ouvimos. Cuidado, porque tem pessoas que estão sugestionando a sua derrota. Cuidado, querido, porque tem pessoas que estão sugestionando a tua morte. Cuidado com aquilo que você vê e cuidado com aquilo que você ouve, porque aquilo que você ouve ou aquilo que você vê determinam se o medo ou não entrará na sua vida. Tenha cuidado, porque você pode ser persuadido a viver uma vida de fracasso. Pessoas que trazem palavras ruins o dia todo. Paulo diz algo lá em, não sei se é Efésios ou Filipenses.
Ele diz que nós devemos pensar no que é bom. Se há alguma coisa boa, se há alguma coisa de valor, se há alguma coisa de boa reputação, nisto pensai. Como é que o medo entra na nossa vida? Aquilo que você espera é aquilo que lhe acontece. Jó disse: o que eu mais temia me aconteceu. Palavras de Jó. Você sabe o que aconteceu com Jó? Não sei, talvez essa tenha sido uma brecha, o medo, para que Satanás entrasse na vida de Jó. O que eu mais temia me aconteceu. Jó era multimilionário, família feliz, rico. Jó perdeu tudo que tinha, perdeu todos os seus rebanhos, perdeu todas as suas posses. Os filhos de Jó morreram todos. Jó perdeu a sua família, o seu casamento. Jó, querido, perdeu a sua saúde, ficou coberto de temores, de tumores. E ele diz: aquilo que eu mais temia me aconteceu. Jesus, ele disse em Mateus 9:27, diz assim: saindo Jesus ali, 2 cegos o seguiram, clamando: filho de Davi, tem misericórdia de nós. Entrando ele em casa, os cegos se aproximaram e lhes perguntou: vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? Eles responderam: sim, Senhor. E ele, tocando nos olhos deles, disse: que lhes seja feito segundo a fé que vocês têm. Jesus está dizendo, queridos, que nós recebemos aquilo que a nossa fé espera. Aquilo que a nossa fé espera. Mas tem pessoas que a fé deles não é de esperar coisas boas. A fé deles é somente de esperar coisas ruins. Você pergunta para o fulano: sujeito, você vai para Israel? Vou não, quem sabe o avião caia. Se o avião não cair, chegando lá, vão jogar uma bomba na minha cabeça. E se não jogarem uma bomba na minha cabeça, eu vou ser atingido por uma bala perdida. E se eu não for atingido por uma bala perdida, vai ter um terremoto, a terra vai se abrir, eu vou entrar lá dentro. É só palavra de desgraça, é só palavra de miséria. Qual é a expectativa de fé que essa pessoa tem? Você vai se casar? Não, não vou me casar não, porque eu estou vendo aí no noticiário que sei quantos divórcios. Estou vendo aí que tem marido batendo em mulher, mulher batendo em marido, e que a vida está pior a cada dia, e tarará, parará. Então eu não vou me casar, porque a minha vida vai piorar. Você vai abrir um trabalho? Não, não vou abrir um trabalho, vou começar a empresa não, porque tal, e tererê, e aí minha empresa vai falir, minha empresa não vai dar certo, meu negócio vai para o buraco. O que você tem esperado? Jesus disse, querido, que nós recebemos aquilo que a nossa fé espera. Aquilo que a nossa fé espera. E tem uns que tem uma escatologia pessimista, que diz assim: não adianta trabalhar, não adianta, porque Jesus está voltando. E pega um texto fora do contexto e diz: olha, dias piores virão, então o mundo vai piorar, mas no meio de tudo isso nós teremos paz e prosperidade, porque o Senhor está conosco. Amém? Ele nos guarda, Ele nos protege, Ele nos livra de todo mal. Você crê nisso, meu irmão? Você crê que Deus tem vitória, que Deus tem bênção para você? Então você tem que esperar o melhor da vida, o melhor de Deus, não o pior, não o pior. O que você espera? O que você espera? Tem pessoas que não conseguem se mover na fé, não conseguem ativar a fé, porque só esperam coisas ruins. Mas eu creio que Deus colocou o melhor dentro de você, e Deus tem o melhor preparado para você. Amém? Quantos creem que há milagres de Deus preparado para ti esta noite? Quantos creem que o melhor de Deus ainda está para chegar na tua vida? Quantos creem, querido, que está vindo uma unção de prosperidade, que Deus vai te tirar de baixo, vai te colocar por cima, que Deus te estabeleceu como cabeça e nunca por cauda, que Deus tem o melhor preparado para você? Creia nisto, viva isto e espere o melhor de Deus. Espere o melhor de Deus. Aleluias. Pode aplaudir mais forte a Jesus, porque Ele tem o melhor para você. Espere o melhor
de Deus. Deus, a Bíblia diz lá em Isaías 64:4, que Deus trabalha para aqueles que nele esperam. Se você está esperando, se você confia no Senhor, Deus está trabalhando por você, e Deus está trabalhando a seu favor. Agora eu quero que você imagine, querido, o Criador dos céus e da terra, o Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai, trabalhando a seu favor, trabalhando na sua vida. Nós nos concentramos nas tempestades, mas nós temos que olhar além das tempestades, porque Deus está além das tempestades. Amém? Como é que o medo entra na minha vida? Através daquilo que eu vejo, daquilo que eu ouço. O medo entra na minha vida através daquilo que eu espero, as minhas expectativas. Vença o medo. Fale para o teu irmão, vença o medo. Pastor, como é que eu vou vencer o medo? Escolhendo a fé ao invés do medo. Escolha a fé ao invés do medo. Salmo 56, verso 2, diz assim: os meus inimigos pressionam-me sem parar, muitos atacam-me arrogantemente, mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Em Deus cuja palavra eu louvo, em Deus eu confio e não temerei. Que poderá fazer-me o simples mortal? Olha o que o salmista diz, querido, ele diz: quando eu estiver com medo, eu confiarei em ti, eu confiarei no Senhor. Escolha a fé em vez do medo, escolha confiar em Deus, querido, ao invés de dar ouvidos aos pessimistas de plantão. Escolha crer em Deus, em vez de acreditar naquilo que você vê pela televisão, porque a Bíblia diz que o justo viverá da fé. O mundo pode estar dizendo isso e isso e isso, mas a palavra de Deus diz que maior é aquele que está comigo do que aquele que está no mundo. Escolha crer, escolha confiar em Deus. Todos nós sentimos medo, e o medo, ele é normal e protege as nossas vidas, mas nós não podemos deixar que o medo domine sobre nós. Eu me recuso a ser vencido pelo mundo. Eu decidi confiar em Deus. Eu decidi entregar a minha vida a Deus. Escolhi crer, querido, que Deus tem o melhor propósito para a minha vida e que Ele tem preparado tudo de bom para mim. Tudo de bom Deus tem preparado para mim. Você pode dizer isso? Tudo de bom Deus tem preparado para mim. Eu resolvi confiar em Deus. Você vai casar? Deus tem o melhor marido, a melhor esposa para você. Confie nele, entregue o teu caminho a Ele. Deus cuida disso. Deus, querido, tem o melhor preparado para você. Ele cuida de você. Ele diz: olha, eu cuido das aves do campo, das flores do campo, eu cuido das aves do céu. Vocês não são mais importantes do que flor e do que passarinho? Eu vou cuidar de você. Eu vou cuidar da tua casa. Eu vou cuidar da tua família. Eu vou cuidar dos teus filhos. Não tenha medo. Confiar em Deus em que área, meu querido? Todas as áreas da sua vida. Todas as áreas da tua vida, a tua profissão, teus sentimentos, a tua família, todas as áreas da sua vida. Concentre-se na sua fé. Deixe que Deus lide com o seu medo. Concentre-se na sua fé e deixe que Deus lide com o seu medo. Você sabia que é necessária a mesma quantidade de energia para dizer: a minha vida não vai dar certo, eu vou morrer cedo, pobre, barrigudo, feio, do que você dizer: eu viverei longo tempo sobre a face da terra, a prosperidade de Deus está sobre mim, a saúde do Senhor está comigo, eu não pegarei doença nem enfermidade, praga nenhuma vai chegar na minha casa. Você gasta a mesma energia para proferir uma bênção
e para proferir uma maldição. Mas nós escolhemos, querido, soltar pela nossa boca palavra de maldição, palavra de derrota e palavra de fracasso. Gaste a sua energia, gaste a sua força vital, para que saia de dentro de você palavra de vitória, palavra de bênção. Que só saia faça um pacto com a sua boca, para que só saia da tua boca palavra de Deus, palavra ungida. Colocar a mão e liberar palavra do Senhor. Entregue os seus medos nas mãos de Deus. Decida crer. Não aceite jamais derrota ou fracasso na sua vida. Mas você pode dizer para mim, mas pastor, eu sou o primeiro da minha família a me converter. Então levante a sua mão, querido. Levante a sua mão se você é o primeiro da sua casa a se converter. Porque você está começando agora uma história de bênção, uma história de prosperidade, uma história de sucesso e uma história de vitória. Deus vai abençoar os teus filhos, Deus vai abençoar os teus netos, Deus vai abençoar os teus bisnetos. Por tua causa, 1000 gerações serão abençoadas a partir de ti. Diz a palavra do Senhor, receba esta bênção, tome posse desta vitória, entre nesta palavra. Ele vai te abençoar. Seus filhos vão receber coisas que eles não plantaram. Seus bisnetos vão receber coisas que eles não plantaram. Promessas que Deus fez a você. Promessas que Ele fez a você. Escolha a fé em vez do medo. Concentre-se na sua fé, deixe que Deus lide com o seu pecado. E a última coisa, encare os seus medos. Fale para o teu irmão, encare os seus medos. Você quer ser vencedor, meu irmão? Você quer ter sucesso? Encare os seus medos. Encare. Eu tenho tanto medo, mas como eu já disse, o medo não vai me vencer. Eu vou progredir. Se hoje me chamarem pastor, tem um congresso aí, 50 mil pessoas, você vai pregar? Eu falei, vou. O microfone pode chegar e ficar assim, irmãos. Mas eu vou lá pregar. E vou deixar que Deus me use. Davi tinha tanto medo, mas ele encarou Golias. E Golias é o passaporte para o teu sucesso. Amém? Você precisa derrotar o Golias na sua vida. Eu não sei qual é o medo que está rondando a tua vida, mas essa semana eu quero que você saia daqui encarando os seus medos. Pastor, e se eu fracassar? Você precisa redefinir fracasso. Fracasso, querido, não é ter medo. Fracasso é não encarar os medos. Fracasso não é não ter sonho, não conseguir alcançar os sonhos. Fracasso é não ter sonhos. Fracasso não é conseguir, não alcançar as metas. Fracasso é não ter metas. Enquanto você não desiste, você nunca é um fracasso, você nunca é um derrotado. Mas pastor, e se eu cair? Pastor, e se acontecer alguma coisa? A Bíblia diz, querido, que o justo cairá 7 vezes, e 7 vezes se levantará, porque Deus está contigo. Amém? Então nesta noite você vai sair daqui deste lugar dizendo, eu vou encarar os meus medos, e o medo não vai mais me parar, o medo não vai mais me paralisar, o medo não vai prender a minha vida. Tem gente aqui que está com medo de se relacionar. Você já foi ferido num sentimento, num relacionamento. Deus está falando isso comigo agora, o Espírito Santo. Que você foi ferido, magoado. E você está fechado para relacionamento. Você diz, eu não vou mais me relacionar com ninguém. E Deus quer colocar uma pessoa na tua vida. E é dele. Abra o teu coração. Abra o teu coração. Se relacione novamente. Porque Deus quer abençoar a tua vida. Deus quer abençoar a tua história. Amém, meus irmãos, amém. Eu vejo bênçãos de Deus chegando neste lugar. Eu vejo prosperidade de Deus chegando neste lugar. Deus está me mostrando que Ele está abençoando pessoas aqui. A prosperidade está chegando sobre a tua vida. Não tenha medo do fracasso, não tenha medo da derrota. Receba a bênção de Deus que está sobre ti. Fique de pé, eu quero orar por você.
Israel é a terra da resposta. Existem centenas de versículos bíblicos que nos falam sobre ir a Israel, peregrinar a Israel, a Jerusalém, e ali exaltarmos e adorarmos ao Senhor. Dia 7 de outubro, eu estou saindo com uma grande caravana para Israel. Caravana Reinando em Vida Israel. Eu quero convidar você a participar desta caravana. Você que tem um sonho, desejo de conhecer a Israel, vá comigo a Israel. Este ano é um ano sobrenatural. Deus me disse que vai derramar uma unção sobrenatural sobre todo aquele que for a Israel no ano de 2011. Nós estaremos celebrando em Jerusalém a festa dos tabernáculos. Serão 12 dias onde você receberá a palavra, a revelação de Deus, unção sobre a tua vida, haverá transferência de unção. Você não pode perder, não fique fora desta caravana. Entre em contato com a TKR Turismo, o telefone está aqui no teu vídeo, TKR Turismo, fale com a Giza, vai te atender muito bem e você pode participar desta caravana comigo. Deus quer te abençoar, Israel é a terra da resposta. Venha receber uma palavra de fé e esperança com o pastor Judson Júnior. Você não pode brincar de ser servo de Deus, porque Deus procura para si uma igreja pura, uma igreja santa, um povo santo. Todas as quartas-feiras, no auditório do Centro Médico da Pituba, às 20 horas, em Salvador. Mas eu quero te dizer, querido, que há poder no sangue para perdoar os teus pecados. Pastor Judson Júnior. Todas as quartas-feiras, no auditório do Centro Médico da Pituba, às 20 horas.